Precisamos falar de importunação sexual. Importunação sexual, você sabe o que é isso juridicamente? Porque esse é um crime muito mal compreendido, muito mal tratado, alvo de uma série de equívocos da imprensa, e a gente, quando se debruça sobre matéria jurídica, a gente tem que ter um entendimento mais técnico a respeito dos temas. Então eu vou te contar hoje tudo a respeito do crime de importunação sexual. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que esse crime ele só passou a existir em 2018. Antes de 2018 não havia um crime com essa nomenclatura, com esse nomen iuris. Não havia o crime de importunação sexual. Havia uma contravenção, na verdade, chamada importunação ofensiva ao pudor, que era em parte semelhante ao crime que existe hoje. Então havia uma contravenção, importunação ofensiva ao pudor, e hoje existe um crime, importunação sexual. Em 2018, uma lei que entrou em vigor em 2018, a lei 13.718, ela ao mesmo tempo criou o crime e revogou a contravenção. Então, a partir de 2018, a importunação começou a ser crime. Artigo 215-A. Outra coisa que eu queria te lembrar é qual foi o fato que acabou sendo o motivo, o estopim para o legislador criar esse crime. A gente sabe que às vezes o legislador ele vai agindo ali, né, impulsionado pelos fatos, pela demanda social, pela mídia. E houve um fato aqui que se tornou notório e que acabou impulsionando a criação desse crime. Esse fato, não sei se você se lembra, envolvia um rapaz aqui em São Paulo que se masturbou dentro de um ônibus e ejaculou em cima de uma moça que estava ali sentada, distraída no ônibus. Bom, foi aquela comoção, uma coisa de fato muito horrível. Ele foi detido pelos passageiros do ônibus, foi levado para a delegacia e na delegacia o delegado tipificou essa conduta como estupro. Estupro. Naquela época não havia o crime de importunação sexual, havia uma contravenção de importunação ofensiva ao pudor, mas não havia o crime. Ele tipificou como estupro e manteve a prisão em flagrante, né? Realizou a prisão em flagrante, não apenas deteve em flagrante, mas como lavrou o auto de prisão em flagrante e mandou para o juiz para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz, que inclusive é um amigo meu, um juiz extremamente preparado, extremamente estudioso, consciente, esse juiz, ele olhando os fatos, ele percebeu que não dava para falar em estupro, porque não havia violência ou grave ameaça. Você já estudou estupro, tem vídeo disso aqui no canal. Você sabe que o estupro precisa da violência ou da grave ameaça. E a violência é a força física aplicada sobre o corpo da vítima. Não havia força física aplicada, a moça estava distraída e o rapaz se masturbou e ejaculou em cima dela. Ah, mas isso não é violência? É em sentido, digamos assim, leigo. É em sentido amplo, mas não é violência em sentido técnico. Violência em sentido técnico é você imobilizar, torcer o braço, chutar, dar soco. Grave ameaça é você botar uma faca no pescoço, uma arma na cabeça, promessa de mal injusto e grave. Nesse caso não havia nem violência, nem grave ameaça. Então o juiz corretamente desclassificou para importunação ofensiva ao pudor, a contravenção penal. Na época não existia o crime e com isso ele não pôde decretar prisão preventiva, porque contravenção penal não admite prisão preventiva. Foi uma grande comoção, esse juiz foi massacrado, foi criticado, desde aquelas críticas realmente mais assim, que não tem nada de técnico, né? Ah, eu queria ver se fosse com a sua filha. Bom, se fosse com a filha dele, ele não poderia julgar o caso, porque ele seria suspeito. Justamente a jurisdição pressupõe que o juiz é alguém que não está emocionalmente ou pessoalmente envolvido com aquele litígio, né? Então,
Não tem nada a ver esse negócio de se fosse sua filha. Mas outras pessoas tentaram fazer um argumento técnico, mas não tinha como. Ah, mas professora, ejacular numa mulher, você não acha que é uma coisa violenta? Olha, em sentido amplo, é violento, é nojento, é repulsivo, é um monte de coisa. Mas não é o conceito de violência do estupro. O estupro é constranger mediante violência e praticar a conjunção carnal, o outro ato libidinoso. Ou seja, eu constranjo, através da violência ou da grave ameaça, para então praticar o ato libidinoso. Não é o próprio ato que é a violência, entende? Eu tenho uma violência que me permite praticar o ato, é outra coisa. Então não dava estupro mesmo e acabou que o rapaz foi liberado. No final descobriu-se que inclusive ele tinha problemas mentais, né? A coisa foi até para outra linha. Mas naquele momento não havia como decretar a prisão preventiva porque era uma contravenção. O juiz agiu de forma correta, mas por outro lado ficou visível que havia uma lacuna no nosso ordenamento jurídico, porque nós tínhamos tipificado o ato sexual com violência ou grave ameaça, estupro, o ato sexual com fraude, isso também tem vídeo no canal, a violação mediante fraude, mas não havia tipificação como crime de um ato sexual sem consentimento, de um ato sexual praticado, por exemplo, de surpresa, de inopino. Isso não havia. Então, o legislador aproveitou ali o ensejo e criou o tipo de importunação sexual. Beleza? Vamos ver como é que ele ficou? Bora! Então, vamos lá. Vamos para a nossa lousa, importunação sexual. Vamos começar com o nosso quadro geral, só para dar aquele sobrevoo na matéria. Então, o nosso quadro geral está aqui, né? O tipo penal é o artigo 215, ele foi incluído pela Lei 13.718/2018 e ele tem uma pena de 1 a 5 anos se não constituir crime mais grave. Né? É um caso de subsidiariedade expressa e eu vou fazer essa comparação com outros crimes mais graves daqui a pouquinho. Então é isso. Ele tem causas de aumento de pena previstas tanto no artigo 226 quanto no artigo 234A. Nós já aprendemos que esses dois artigos, 226 e 234A, prevêem causas de aumento de pena para os crimes contra a dignidade sexual. Então, 226 fala aumento de 1/4 quando há concurso de 2 ou mais pessoas e aumento de metade quando há uma relação de poder, quando o agente é ascendente, tutor, curador da vítima, quando há uma relação de poder entre o autor e a vítima em sentido amplo. A gente vai ver isso com mais detalhe. E o artigo 234A também aumenta a pena de metade a 2/3 se do crime resulta gravidez, né? Nesse caso que eu narrei, evidentemente não resultou, mas se resulta gravidez, e aumenta de 1/3 a 2/3 se resulta a transmissão de doença sexualmente transmissível ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Idoso com deficiência, beleza? Então são essas 4 majorantes causas de aumento de pena que se aplicam a esse crime. A ação penal, de acordo com o artigo 225, é pública e incondicionada, então não precisa da representação da vítima. O processo segue o rito ordinário, pena de 5 anos, pena máxima de 5 anos, rito ordinário, e o artigo 234b estabelece que vai correr esse processo em segredo de justiça. Segredo de justiça. Então esse é o nosso panorama geral. Agora a gente vai entrar com mais detalhes. Então vamos lá. Aqui no crime de importunação sexual, no tipo penal. Então olha só, o tipo penal de importunação sexual está aqui embaixo de mim. Ele é redigido da seguinte forma: praticar contra alguém e sem a sua anuência, sem a sua concordância, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, ou seja, o próprio desejo sexual, ou de terceiro. Pena de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então veja, eu vou começar do final. Vamos começar por diferenciações. Praticar sem a concordância da vítima. Tudo bem. Todo crime
contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual, pressupõe a falta de concordância da vítima. O estupro pressupõe falta de anuência da vítima. A violação mediante fraude pressupõe falta de anuência da vítima. Então, todo crime contra a liberdade sexual pressupõe falta de anuência da vítima. O que o legislador quis aqui dizer? É como se esse tipo penal ele fosse residual, ele fosse efetivamente subsidiário. É como se tivesse escrito o seguinte: praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva de terceiro, desde que não configure estupro e nem violação mediante fraude. Então, se eu pratico ato libidinoso com violência ou grave ameaça, também é sem anuência, mas é com violência ou grave ameaça, é estupro. Se eu pratico ato libidinoso mediante fraude, também é sem a anuência ou com uma anuência viciada que seja, mas aí o crime é mais grave. O crime é de violação mediante fraude. Os 4 crimes contra a liberdade sexual estão numa ordem decrescente de gravidade: estupro, violação sexual mediante fraude, importunação e assédio sexual, que aí a gente vai ver no próximo vídeo, que tem características muito próprias. Então só existe esse crime se esse ato não constitui crime mais grave, não constitui estupro, não constitui violação mediante fraude, não constitui estupro de vulnerável. Eventualmente, praticar um ato libidinoso com menor de 14 anos, aí não importa se é com violência, se é com anuência, se é sem anuência, é sempre estupro de vulnerável, que é um crime muito mais grave. Então, esse tipo aqui vai ser residual e ele acaba justamente se aplicando a essas situações que eu narrei no comecinho, que foi o estopim para esse crime ser criado, né? Passar as mãos nas partes pudendas de uma mulher no transporte público, né? No meio de uma balada, num baile, desde que não tenha violência. Veja, se alguém prensa uma mulher na parede, isso é violência. Se alguém passa e rouba um beijo dela, né, dá um beijo na boca, um beijo na bochecha, um abraço, sem que ela queira, pegando meio de surpresa, isso é o típico da importunação sexual. É o típico da importunação sexual. Então a gente tem que acabar interpretando esse tipo penal de forma residual. Primeiro checando se não é estupro, se não é violação mediante fraude, se não é estupro de vulnerável. Então aqui estão os elementos do tipo. O primeiro elemento é praticar ato libidinoso. E aqui vai uma discussão muito interessante. Ato libidinoso, você já sabe o que é. É qualquer ato que tenha cunho sexual. Não precisa ser a relação sexual em si, não precisa ser a penetração, mas um ato que tenha cunho sexual, né? Beijo, abraço, tocar as partes íntimas de uma pessoa são atos libidinosos. É um ato que tenha cunho sexual, ok? Agora, quando a lei fala praticar ato, tem que ser a realização do ato em si. Por que eu estou frisando isso? Lembra que eu falei que esse crime ele entrou no lugar de uma contravenção penal? Que a mesma lei que criou o crime revogou a contravenção penal? Pois é, acontece que a contravenção penal era um pouco diferente. A contravenção penal era bem mais aberta. A contravenção penal era importunar sexualmente alguém. Importunar pode ser tanto através de atos, como, por exemplo, através de palavras. Concorda? Né? Se eu tomo uma cantada grosseira, eu passo na rua, alguém começa a me chamar de gostosa, de não sei o que tem, né? Isso é ofensivo para mim, dava para cair lá na importunação. A importunação ofensiva ao pudor, a contravenção. Mas no crime não encaixa, porque o crime é praticar ato, né? E simplesmente verbalizar um conteúdo libidinoso não é praticar um ato. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente observe que existe uma restrição aqui nessa descrição do tipo. Sem anuência da vítima, ou seja, sem concordância. Não pode ter violência se não cai no estupro. Não pode ter grave ameaça se não cai no estupro. Não pode ter fraude se não cai na violação mediante fraude. A vítima não pode ser vulnerável se não cai no estupro de vulnerável. Então, é meio que a contrário senso. Sem anuência, sem concordância. Embora não esteja expresso, o crime é doloso, então eu tenho que fazer tudo isso com dolo.
Veja, se talvez já tenha acontecido com você, você vai se despedir de uma pessoa e acaba ali, não é, dando um beijo no lugar que não devia, sem querer. Não tô falando sem querer querendo, tô falando sem querer mesmo. Sem querer, não tem dolo. Então aqui é preciso que o agente faça isso com dolo, com intenção e mais, com o objetivo de satisfazer a lascívia própria de terceiro. Ou seja, é preciso que o ato realmente tenha um caráter sexual, não tenha um caráter de brincadeira, de humilhação, porque se ele tiver um caráter de brincadeira, de humilhação, ele pode até cair em outra história, né? Por exemplo, na injúria real, mas não aqui no crime de importunação sexual. Né? Imagina que tem uma brincadeira ali entre meninos de, sei lá, dar um beliscão nas nádegas do outro. Né? Se aquilo tem um caráter de humilhação, é injúria real, não é aqui para satisfazer a lascívia. É preciso que o ato seja praticado com finalidade sexual, não apenas seja um ato sexual, mas praticado com finalidade sexual. Se ele for praticado com a finalidade de brincar, ou mesmo de humilhar, de ofender de outra moralmente, mas não de satisfazer a lascívia, é outro crime. Ele é um crime dentro da classificação doutrinária comissivo, ele se expressa através de uma ação, é um crime material, é preciso que o ato seja praticado, é um crime comum, pode ser realizado por qualquer pessoa, tá certo? Deu para compreender aí o que é esse crime de importunação sexual, né? É fazer sem concordância, mas sem violência nem grave ameaça também, beleza? Ótimo. Vamos para frente, porque eu quero abordar dois acórdãos que eu acho bastante interessantes. Um, justamente, é um acórdão que fala sobre essa questão da verbalização sexual. Não é o ato, mas é a verbalização. É um acórdão de 2018, portanto, do ano em que entrou em vigor a lei, bastante interessante, que diz o seguinte, olha, recurso inominado importunação ofensiva ao pudor, que era a contravenção penal, lembra? Sentença condenatória, posterior revogação do dispositivo legal incriminador. Lei 13.718 aboliste o crime de ser conhecida. Quando entrou em vigor a Lei 13.718, que criou o crime e revogou a contravenção, muito se discutiu se essa revogação da contravenção era uma abolitio criminis ou era uma continuidade normativo típica. Ou seja, se ao revogar essa contravenção, eu estava, de fato, fazendo uma abolitio criminis descriminalizando, ou se, pelo contrário, essa conduta deixava de ser contravenção, passava a ser crime, inclusive um crime mais grave. Portanto, continuidade normativo típica. E o entendimento é de que, quanto a determinadas condutas, há uma continuidade normativo típica. Mas quanto a outras condutas, há uma abolitio criminis. Por quê? Porque a contravenção era mais abrangente que o crime. A contravenção era importunar. Então veja, se esse importunar era tocar os seios não foi abolido, não houve abolitio criminis em relação à conduta de tocar os seios. Houve uma continuidade normativo típica, inclusive uma novatio legis impeius. A lei ficou mais grave, portanto não retroage. Não retroage, beleza? Mas quanto a dizer, por exemplo, coisas indecorosas, indecentes, o dizer não foi captado pela nova lei. Então, o dizer, de fato, sofreu uma abolitio criminis e, nesse passo, a lei nova retroage. Olha que coisa interessante. Olha que interessante esse acórdão. A conduta descrita na denúncia estava, à época dos fatos e da propositura da ação penal, descrita no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, importunar alguém em lugar público, acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Olha que amplo, que vasto, né? O recorrente praticou, portanto, conduta tipificada como infração penal, justificando a persecução penal. Ocorre que, recentemente, o aludido artigo foi revogado pela entrada em vigor da Lei 13.718, que deslocou para o Código Penal o crime de importunação sexual, dando ao artigo 215-A a seguinte redação: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro, conduta para a qual atribuiu a pena de 1 a 5 anos. Como se vê, o legislador deu ao crime de importunação sexual redação diversa daquela prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Antes, a contravenção se caracterizava pelo núcleo importunar, que é muito mais amplo, né? Agora, o crime inserido no artigo 215-A traz em seu núcleo o verbo
praticar ato. Nesse contexto, considerando a revogação expressa do artigo 61, não há que se reconhecer abolitio criminis sobre a conduta praticada pelo recorrente, essa conduta específica aqui, pois não há identidade entre importunação e prática de ato libidinoso. Esse, segundo César Roberto Bittencourt, é todo ato carnal que, movido pela conscupiscência sexual, apresenta-se objetivamente capaz de produzir excitação sexual e etc., né? Ao passo que aquele consiste na prática de molestar outrem, com pedidos insistentes, provocando perturbação e incômodo. Tudo leva a crer que, para o legislador, o assédio verbalizado, como verificado nesses atos, verbal, deixou de ser conduta merecedora da tutela do direito penal. Quer dizer, ele pode até configurar crime de perseguição, por exemplo, mas que aí exige habitualidade, enfim, mas não é mais um crime de importunação sexual. Isso não quer dizer, todavia, que a conduta deixa de ser ilícita. É que, à luz do princípio da fragmentariedade, nem todo ilícito constitui infração penal, mas apenas aqueles que atentam contra valores fundamentais para a manutenção e o progresso do ser humano da sociedade. Esses sim figuram no rol de ilícitos penais, ensejam, por conseguinte, a imposição de penas severas e etc. Então, gente, isso é uma primeira discussão, né? A questão da importunação verbalizada, da importunação verbal. Muito bem. Um segundo acórdão, uma segunda decisão aqui que é interessante, é essa decisão do STJ, que fala a respeito do crime de assédio, de importunação sexual versus o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável, ele é mais grave do que o crime de importunação, e o crime de importunação é expressamente subsidiário. Portanto, se houver ato sexual com menor de 14 anos, ainda que seja um ato leve, né? Porque esse é o argumento, mas o ato é leve, é superficial, ainda que seja um ato leve, superficial, todo ato sexual com menor de 14 anos, pelo entendimento do STJ, configura estupro de vulnerável e não importunação sexual. Muito bem. Esses são os elementos do tipo, e ao tipo, como a gente já falou, se aplicam aquelas majorantes genéricas, né? As majorantes do artigo 226 e as majorantes do artigo 234A. Então, concurso de 2 ou mais pessoas, se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de qualquer forma tem autoridade sobre ela. E o artigo 234A, metade a 2/3, se o crime resulta gravidez, de 1/3 a 2/3, se o crime transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é pessoa idosa ou com deficiência. Essas são, portanto, gente, as características aqui do crime de importunação sexual, um crime importante que veio preencher uma lacuna relevante no nosso ordenamento jurídico, revogando a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Qualquer dúvida, você já sabe, me deixa aqui nos comentários que a gente vai batendo papo e eu vou te respondendo. Bons estudos e até a próxima!